E aí pessoal, uma nova aula, né? Hoje nós vamos falar de funções orgânicas. Então o que é uma função orgânica, né? Função orgânica é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, propriedades funcionais. Então os álcoois agem de um jeito, os ésteres agem de outro jeito. Então as funções orgânicas agrupam moléculas com as mesmas características químicas, solubilidade, odor, tipo de reação. Então eles têm características similares. Substâncias orgânicas com características similares fazem parte de funções orgânicas, fazem parte das mesmas funções orgânicas. Tá? Não confundir função orgânica com grupos funcionais. Os grupos funcionais é o átomo ou o grupo de átomos responsáveis pelas propriedades químicas dos compostos pertencentes a uma determinada função química. Então, por exemplo, o álcool tem o OH, hidroxila, ligado a um carbono sp3. Então, quando tiver hidroxila ligada a um carbono sp3, a gente sabe que vão ser os álcoois e vão ter determinadas propriedades. Então é dessa forma a gente vai trabalhar depois esses grupos funcionais. Tá? Mas o principal grupo funcional mais simples, aquele que só tem carbono e hidrogênio, são conhecidos como hidrocarbonetos. Hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono. Tá? Então, forma geral, CXHY, ou seja, todo hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, não tem mais nada além disso. Então nós temos os alcanos ou parafínicos, que é a mesma coisa, são aqueles que formam só por sp3, são usados carbonos que vão se ligar através de ligações simples e são carbonos sp3, então esses são os alcanos. Se você tiver um carbono sp2, um único carbono formando uma dupla ligação com outro carbono, então nós vamos ter os alcenos, ou alquenos, ou oleofílicos, que são a mesma coisa. Então essas substâncias diferem dos alcanos porque tem que ter uma dupla ligação, ou seja, ligação pi. Para ter ligação pi, a gente aprendeu por hibridização que tem que ter pelo menos o carbono sp2. Nós vamos ter dois carbonos sp2, né? Porque se eles fazem ligações duplas entre eles, um tem que ser sp2, o outro também tem que ser sp2. Tá? E os alcinos? Os alcinos ou alquinos são aqueles que fazem três ligações, tripla ligação entre átomos de carbono. Tem que ter pelo menos um. Então, os alcinos têm tripla ligação, significa que uma é sigma e duas ligações pi. Para isso, o tipo de hibridização é sp. Então vamos ver se a gente entendeu. Os alcanos têm híbrido sp3, os alcenos têm híbrido sp2 e os alcinos ou alquinos têm hibridização sp. Tá? Isso que difere um do outro. Portanto, tem propriedades diferentes. Os ciclanos e os ciclenos são similares aos anteriores, mas formam cadeias fechadas. Por exemplo, aqui nós temos o ciclo, né, butano, e aqui nós temos o ciclo buteno. O infixo, né, na verdade, o sufixo en quer dizer que tem dupla, e o sufixo an quer dizer que só tem ligação simples. E o sufixo in quer dizer que tem ligação tripla. Então, an para alcano e ciclano, en para alceno e cicleno, e in para alcino. Né? Então, a gente tem esses sufixos para definir se tem dupla ou simples ligação. Se é sp, aí tem tripla, então é in. Se for sp2, ele tem dupla ligação, outro carbono, então é en. E se for só ligação simples, é sp3, e aí o nome vem com o sufixo an. E sempre acaba com o. Os alcanos
Então, por exemplo, etano, butano, propano, acabam sempre com O, né? E vejam que tem o AN, então AN-O. Então fica MET, quer dizer o número de carbonos, metano, por exemplo. Mas vamos nos ater apenas à questão da estrutura, tá bom? Então os ciclanos são cadeias fechadas e os ciclenos também são cadeias fechadas. O que difere o ciclano do cicleno é que o cicleno tem dupla. Aqui nós temos então a fórmula geral, que é a fórmula molecular, desculpa. A fórmula molecular é o que você agrupa então os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio, né? Então aqui a fórmula é interessante observar que se eu tenho 3 carbonos, eu tenho 8 oxigênios. Então a fórmula dos alcanos é CnH2n mais 2, ou seja, se o carbono tiver 3 carbonos, 2 vezes 3 dá 6, mais 2 dá 8, então por isso que é essa fórmula. Se nós tivermos um alceno, a fórmula vai ser CnH2n, ou seja, se eu tenho 3 carbonos, eu vou ter 6 hidrogênios. Isso ajuda a criar fórmulas, mas não é a coisa mais importante para o nutricionista, apenas para que a gente tenha uma ideia, tá bom? Das diferentes fórmulas gerais e o que acontece quando se agrupa para a fórmula molecular. Então a gente precisa entender que aqui nós temos a estrutura, aqui nós temos a fórmula molecular e aqui a fórmula geral dos hidrocarbonetos. Além desses, nós temos os aromáticos, que vai ser um caso à parte, porque são muito importantes para a área de nutrição. Tá bom? Depois a gente vai ter alguns exercícios para que vocês possam encontrar nas estruturas as funções orgânicas e facilitar o entendimento da matéria. Por enquanto é isso, tá, pessoal?